meus irmãos, boa noite a todos, meus irmãos queridos. É muita alegria estar aqui novamente para conversarmos mais um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje nós estamos tendo a honra de abrir a semana de homenagem ao doutor Querido Bezerra de Menezes pela passagem do seu aniversário no próximo dia 29 de agosto. E nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a página de abertura do livro Brasil, o Gigante Dourado. E uma página é a página 7.2, Harmonia da Alma. O planeta Terra passa por uma fase de transição, de transformação. A humanidade atual vive o mundo da pressa com passos acelerados, cada um querendo chegar primeiro que o outro. Se o meigo nazareno encontrasse essa multidão pelo caminho e perguntasse: queridos irmãos, onde vós quereis chegar? Qual é o objetivo? Com certeza, seria um silêncio total. Ninguém saberia responder. Trata-se de uma corrida sem sentido e sem ponto de chegada. E mesmo aqueles mais conscientes que já pisaram no freio, olhariam para os lados e acabariam não encontrando ninguém para um momento de atenção, de diálogo e companheirismo. Como diz o ditado moderno, tempo é dinheiro. Neste ritmo eletrizante, as pessoas têm deixado para trás o que a vida lhes deu de melhor: a paz de espírito, a alegria de viver, o verdadeiro sentido do seu projeto encarnatório. Amados irmãos, sempre que possível, dê um tempo na caminhada terrena e oferta este presente para o teu coração. Esse presente chama-se pausa para a reflexão da alma. Torna-se necessário refletir sobre uma ideia, disse o Senhor, que uniu e compôs todos os elementos do universo, produzindo a sua harmonia. Ele não é uniformidade de opiniões, mas concordância de vontades. Quem vive em harmonia ama e respeita as leis de Deus, e não há para estes nenhuma ocasião de queda. O que vos impossibilita de viver em paz e harmonia com os vossos semelhantes é a força do mal, que a ignorância introduz em vosso ser. Cultivai esta energia de Deus uns com os outros, de sorte que não haja divisão entre vós. Pois a harmonia é uma das lindas flores que nascem em grandes almas. O mundo material é cheio de erros, paixões e ódios. Seria louvável cultivar a sintonia que te acalma os pensamentos, os sentimentos em teu íntimo e nos teus passos em direção à luz. A porta de entrada para as enfermidades físicas, morais e espirituais é a tua desarmonia. Sabemos que esse mundo de provas e expiações é turbulento, indisciplinado e, por outro lado, é agraciado pelo Senhor, que te concede um mundo interior rico e belo, cheio de capacidades, talentos, no intuito de combater e vencer com os dons do teu espírito todos os dissabores mundanos.
Bezerra de Menezes. E assim, agraciados com essa página do Dr. Bezerra, nós vamos, nesse momento, unir os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, as nossas vibrações em conexão divina com Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai querido, nos sentimos muito felizes porque o Senhor nos brinda com mais uma oportunidade de estudarmos juntos. Hoje, de juntos conversarmos sobre a trajetória desse espírito de amor, esse apóstolo de amor e caridade, o Dr. Bezerra. Nós te agradecemos por essa chance de conversarmos juntos no dia de hoje sobre o Dr. Bezerra. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, apazigue os nossos corações e nos oriente em todos os momentos do nosso estudo de hoje. Se conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Nós vamos começar nosso estudo hoje. Vou trazer para vocês um presente que o plano espiritual me concedeu quando eu estava começando a organizar o material para fazer a pesquisa. Foi essa poesia aqui, Semeador. O semeador saiu a semear. Pelo caminho, deixava cair flores que ele não precisava cultivar, porque as flores nasciam da sua capacidade de amar. Onde quer que andasse, por onde ele passasse, deixava cair as sementes que germinavam e cresciam em todas as frentes. E antes que alguém as arrancasse, elas se davam as mãos para que se espalhassem. E o semeador continuava o caminho, semeando flores, semeando amores, com todo o seu carinho. E na nossa música de abertura, fala para semear onde você for, as sementes do amor, como o mestre ensinou. E qual o maior semeador que nós conhecemos? É o mestre Jesus. Jesus, quando esteve entre nós, ele semeou amores e semeou novos semeadores do amor dele. E um desses semeadores do amor de Jesus é o Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido patrono da BBN. E nós vamos começar a falar da trajetória do Dr. Bezerra lá na época de Jesus. Porque a notícia, né, que nós conhecemos mais antiga sobre a trajetória dele foi como Zaqueu. E quem nos trouxe isso foi a Ivone Pereira, que trouxe essa informação de que Bezerra de Menezes era Zaqueu. E como é que ela soube? No livro 13º Apóstolo diz que foi o espírito Leão Tolstói quem confidenciou essa informação à médium Ivone Pereira, a quem ele assistiu palestrar no plano espiritual. É o mesmo espírito que animou a personalidade de Bezerra de Menezes. Quem era Zaqueu? Zaqueu nasceu com a prova mais difícil para um encarnado, o detentor de posses materiais. Ele era um publicano muito rico, que vivia em Jericó, em Jerusalém, nos tempos de Jesus. E ele tinha ouvido falar muito de Jesus, de tudo que Jesus fazia, dizia, como ele tratava as pessoas, e estava doido para conhecer Jesus bem de pertinho. Ainda mais quando ele soube que Levi
que também era publicano, tinha sido convidado por Jesus para fazer parte do grupo de apóstolos com o nome de Mateus, aí que ele ficou com mais vontade ainda de conhecer Jesus. E a título de esclarecimento, nós vamos falar o seguinte, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos que o Império Romano escolhia entre o próprio povo judeu para cobrar o seu próprio povo em nome do Império. E a maioria era corrupto e o povo odiava. Então, Zaqueu, né, doido para conhecer Jesus, tendo muita gente ali perto, não dava para ele ver Jesus porque ele era baixinho. Então, ele subiu na árvore. E Jesus o viu na árvore. Quando o viu, falou para ele, desce daí, porque eu hoje vou à sua casa. E Zaqueu ficou todo feliz e levou Jesus para a casa dele. E mesmo, né, que o Zaqueu fosse mal visto, porque era um publicano, cobrador de impostos, avarento, Jesus conhecia o coraçãozinho dele, lá dentro já tinha visto alguma coisa, né? E Jesus abraçou Zaqueu, comeu na casa dele, conversaram muito, e ele falou dos seus erros, da sua vida, das coisas que ele fazia, o que ele pretendia fazer para consertar o que não fez certo. E a partir de então, mudou a vida de Zaqueu, né? Porque ele passou a seguir Jesus, acabou se tornando um discípulo de Jesus com o nome de Matias. E aí ele começou a atuar na Casa do Caminho, que tinha sido fundada por Pedro e Tiago, em Jerusalém, e participando das atividades assistenciais da casa, né, com o nome de Matias. E, passado algum tempo, ele criou a Casa de Benefícios, aonde abrigava também os necessitados. Algum tempo depois, ele foi convidado para uma missão especial na Etiópia, aonde ele desencarnou. E quando chegou no plano espiritual, foi muito bem recebido por Jesus. E no livro A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo, nos fala que o Dr. Bezerra também foi Lisandro, do século I. Esse livro fala sobre os essênios e o cristianismo e diz que Bezerra de Menezes era o essênio Lisandro e Eurípides Barçanufo era o essênio Marcos, e ambos eram muito amigos. E Quinto Varro e Quinto Celso foram as duas reencarnações seguidas de Bezerra no século III, em Lyon, na antiga Gália Romana, hoje em dia França. E no livro Ave Cristo, narra muito bem, né? Emmanuel fala sobre Quinto Varro ou irmão Corvino. No século III depois de Cristo, Bezerra reencarna como Quinto Varro, um jovem romano que trabalhava na frota comercial de um rico empresário chamado Opílio Venturi. E esse Opílio Venturi, né, por caminhos, né, enganosos, fez amizade com a sua esposa e ficou de olho na esposa do Quinto Varro e acabou, né, que rolou a traição. E o Quinto Varro soube dessa traição, ele presenciou. Ele ficou enlouquecido, queria se vingar, queria aquilo tudo, mas ele já tinha noção de Jesus dentro dele. Queria pegar o filho, sumir com o filho pelo mundo afora, mas depois pensou melhor e achou melhor não fazer isso. Ficou quietinho e aceitou uma missão na África para ficar longe daquilo tudo, e muito triste, né, teve que se afastar do filho. E nessa viagem de navio, ele levou um companheiro de seus ideais cristãos, que era o ancião Apio Corvino. E, durante a viagem, ele foi assassinado no lugar do Quinto Varro, que não completou a viagem, porque uma pessoa que devia um favor ao pai do Quinto Varro, ficou a par de toda a armação, porque isso era uma armadilha para o Quinto Varro,
Isso tudo foi engendrado pelo Opílio Ventúrio, e o avisou para o Quinto Varro que ele estava com a vida dele ameaçada. A morte dele tinha sido encomendada em viagem. E aí ele fugiu num bote, aí dali para frente passou a ter o nome de Irmão Corvino. Depois de algum tempo ele chegou em Lyon, onde ele se juntou a outros cristãos e passando a fazer também as tarefas de amparo e orientação às criancinhas que eram socorridas na igreja de São João. Enquanto que ele, Quinto Varro, estava seguindo, né, a sua trajetória cristã, o seu filho Tassiano, cada vez mais apegado aos deuses romanos, era um determinado, ferrenho perseguidor dos cristãos. E, após algum tempo de desenrolar de várias coisas, o seu filho Tassiano, que continuava perseguindo cristãos, junto com outros perseguidores, destruiu a igreja onde o Quinto Varro estava. E ele acabou sendo preso, acusado de ser feiticeiro e condenado à morte. Enquanto ele estava agonizante, né, aquele mesmo amigo que o salvou lá no navio, contou tudo que tinha sido armado para ele, contou para o filho Tassiano. Falou tudo e disse que o irmão Corvino era o Quinto Varro, pai dele. Tassiano, ainda sem acreditar no cristianismo, foi para a prisão, reconheceu o pai, não aceitou o Cristo ainda. E o Quinto Varro acabou desencarnando feliz, porque o filho estava ali ao lado dele. E como ele desejava muito que o filho aceitasse Jesus, quando ele voltou ao plano espiritual, ele pediu para reencarnar ao lado do filho Tassiano, trabalhando para essa aceitação. E aí nós temos mais uma reencarnação, que também é narrada no livro Ave Cristo, que é a de Quinto Celso. Um tempo depois que o Quinto Varro passou, né, que ele desencarnou, ele reencarna como Quinto Celso, com o objetivo dele continuar com aquela tarefa dele converter o Tassiano. E o Quinto Celso, ele estava como uma criança, né, um menino pobre, que precisava ajudar a mãe era doente, não conseguia trabalhar, então ele tocava o instrumento alaúde e cantava nas ruas em troca de dinheiro para ajudar a mãe dele. E o tempo passou, muita história aconteceu, que vocês vão saber, né, mais adiante, durante a semana, dessas histórias. E aí, os caminhos da vida levaram o Tassiano até o Quinto Celso e acabou sendo o pai adotivo para ele. Quinto Celso era uma criança que tinha sido criada, né, com os ensinamentos cristãos e sempre conversava com o pai Tassiano, que ouvia tudo que ele falava, até gostava de ouvir, só que não aceitava nada, né? O Tassiano acreditava nos deuses romanos, Jesus não. Então, mas ele ouvia aquela conversa toda. E muitas coisas aconteceram na vida dos dois, e quando chegou um momento em que mesmo o Tassiano, não sendo cristão, mas o menino, o filho era, né? E ele estava como filho, ele acabou sendo perseguido e como cristão e condenado junto com o filho. E foram levados para aquela arena dos leões, lá em Roma. E lá, o Quinto Celso foi pendurado lá para queimar vivo, e o Tassiano ia ser devorado pelos leões. E o Tassiano adorava o Quinto Celso, seu filho. Vendo o filho, né, morrendo, queimado, ele aceitou Jesus. E naquele momento, né, naquele momento crucial, ele grita para o filho que ele acreditava em Jesus, ele aceita Jesus. E o Quinto Celso, morrendo queimado, morreu feliz, começou a falar de tanta felicidade,
por causa da conversão do pai, do Tassiano. E acabou que o quinto Varro, que era o quinto Celso, desencarnou feliz da vida, porque conseguiu atingir o objetivo a que se propunha. E aí nós chegamos à encarnação de Bezerra como Parmênio, no século V, na cidade de Ostia, na Itália. E aí o livro nos fala que, no dia 6 de novembro de 1996, a presidente do Grupo Espírita Regeneração, a doutora Leda Pereira da Rocha, visitou o Chico Xavier lá na casa dele, em Uberaba. E lá, o espírito do doutor Bezerra, que já tinha falado que ia contar como é que foi a destruição da Casa dos Benefícios, ele contou a história toda por intermédio da mediunidade do Chico. Ele disse que no final do século V da nossa era, considerada era cristã, viviam no palácio em Roma duas irmãs gêmeas, Célia e Cecília. Embora fossem gêmeas, né, lindas, inteligentes, elas eram muito diferentes uma da outra, no caráter, na personalidade, no jeito de ser. Célia era rancorosa, maliciosa, maldosa. Cecília não, era doce, caridosa, amável. E elas cresceram, se tornaram moças feitas. Cecília casou com Coriolano. Teve um filhinho chamado Pompílio, e o marido dela, o Coriolano, trabalhava viajando. Nisso, o filhinho adoeceu. E ela, como toda mãe, né, ficou desesperada, porque os médicos não conseguiam resolver o problema da doença da criança, e ela ouviu falar de um homem piedoso que curava as pessoas doentes, e foi atrás dele com o filho. E era o irmão Parmênio, que era um cristão que dirigia a Casa dos Benefícios, casa que abriga os necessitados e doentes. Nisso, o marido dela volta de viagem, mas ela não estava em casa. A irmã dela, fofoqueira, fez fofoca para o cunhado, envenenou ele com os ciúmes, e ele, louco, né, detestava cristão, soube que tinham levado o filho para um cristão cuidar, curar, ficou louco. Aí mandou tacar fogo na Casa dos Benefícios, destruiu tudo e todo mundo que lá estava, e o irmão Parmênio desencarnou, e a casa foi destruída. E aí uma outra reencarnação que nós conhecemos é a de Carlos Felipe I, no século XIV. É a Ivone Pereira quem nos fala no livro Nas Voragens do Pecado, e o Chico também confirma essa informação. E Bezerra de Menezes, ele reencarnou próximo do ano de 1572 na França como um médico honesto, dedicado, bondoso, caridoso, Carlos Felipe I, que também era um personagem do livro da Ivone. Chegamos ao Dr. Bezerra de Menezes. Quase no final do primeiro reinado, no século XIX, em 1831, Ismael, né, o anjo tutelar do Brasil, ele reuniu lá no plano espiritual a sua equipe de trabalhadores espirituais para esclarecê-los sobre os objetivos divinos para a humanidade terrena. Aí falou com eles sobre o Consolador prometido, que chegaria à Terra, falou de Kardec, falou da preparação e do amparo que estavam planejando para a humanidade por conta da Segunda Guerra Mundial que ia acontecer, falou que já tinham reencarnado espíritos, né, para falar da Boa Nova, falou dos planos divinos para o Brasil, como seria feita a semeadura aqui no solo brasileiro, que iria começar na Europa, mas teria uma base sólida aqui na Pátria do Evangelho, Brasil. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, há uma descrição do convite feito por Ismael ao 13º apóstolo do Cristo, convidando-o para ele reencarnar nas terras brasileiras, com a missão de trazer para o Brasil a mensagem da terceira revelação, de acordo com o que Kardec tinha organizado. E no livro Vida e Obra de Bezerra de Menezes diz o seguinte, que ele foi chamado de médico dos pobres, apóstolo da caridade, que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante viveu o apogeu e o declínio do Segundo Império Brasileiro. E veio jovem lá do Ceará
para o Rio de Janeiro. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, na localidade de Riacho de Sangue, conhecida hoje como Jaguaretama, no Ceará. E ele morava lá no Ceará, mas teve um momento que a família teve que ir para o Rio Grande do Norte por causa de confusão, de perseguição política. Tempo depois volta para o Ceará, e aí ele entra para o liceu, e é onde ele completa os seus estudos. Com a morte do seu pai, ele veio para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio, ele se internou, trabalhou como interno na Santa Casa da Misericórdia, como auxiliar de um cirurgião. Formou-se na Faculdade de Medicina em 1856 e, com muito sacrifício para ele concluir os seus estudos, ele dava aulas de filosofia e de matemática. E ele teve 2 casamentos, né? O primeiro casamento foi em 1858, ele casou com Maria Cândida de Lacerda, né, com quem ele teve 2 filhos. Quando ela desencarnou, ele casou com a irmã dela, a cunhada dele, com quem teve 7 filhos. E durante sua vida, né, exerceu a profissão de médico, foi um político honesto, que defendia a liberdade dos escravos, era jornalista, escrevia uma coluna no jornal O País sobre o espiritismo, assinando como Maxi, também foi empresário, e como médico, ele exerceu, né, de uma forma muito humana, sem visar lucros. Ele cuidava dos pobres, amparava, distribuía, não fazia questão de bens materiais. E como ele chegou ao espiritismo? O doutor Carlos Travassos deu para ele de presente um exemplar do Livro dos Espíritos. Mesmo ele tendo sido criado na religião católica, ele ficou interessado em ler o livro, ele quis ler. E aí ele começou a ler e não tinha vontade de parar. Ele ficou lendo aquilo tudo e, embora naquela encarnação fosse novo, para o seu espírito não era novo, porque ele já sabia de tudo aquilo que estava ali. O seu espírito já sabia. E a partir de então, ele dedicou a sua vida, né, à causa do Mestre Jesus. Era chamado de médico dos pobres, apóstolo da caridade, pelo seu imenso amor que ele dedicava aos outros. Em dezembro de 1899, ele teve um violento derrame cerebral. Aí ele ficou na cama por 3 meses, não se mexia, não falava, só mexia os olhos. E quando foi em abril de 1900, ele desencarnou. E, chegando ao plano espiritual, né, ele foi recebido com muita festa, muita alegria, homenageado, porque ele se retirou da Terra, tendo cumprido a missão que lhe foi confiada. Tem muitas histórias, né, de Bezerra. A história da mãe, o anel de formatura, que a mãe levou o filhinho doente, né, e ele viu que a mãe não ia ter dinheiro para comprar remédio, tirou o anel de formatura e deu a ela, para ela poder comprar. E do aluno também, que bateu na porta dele no momento em que ele estava em grandes dificuldades financeiras, e chegou esse aluno querendo pagar aulas adiantadas, pagou 50 mil reais de aulas adiantadas para ele, e esse aluno nunca veio, nunca apareceu para ter aula. E ele resolveu os problemas com aquele dinheiro. Vamos falar, então, agora das casas do caminho. A primeira casa do caminho é a casa de Zaqueu Matias. Quando ele começou, né, na Messe de Jesus, na casa que foi fundada por Pedro e Tiago, em Jerusalém, onde os apóstolos de Jesus já trabalhavam no atendimento a todo mundo que precisava, né, com a direção do Pedro. A segunda casa do caminho foi quando Paulo de Tarso foi julgado por César em Roma. Aí o Pedro pediu para o Matias assumir a direção da igreja cristã em Cesareia. Então, foi aí que ele, após a crucificação de Jesus, né, tempos depois, ele teve a sua própria casa de assistência.
A terceira Casa do Caminho foi no ano de 66 depois de Cristo, quando os romanos dominaram os judeus. E aí eles fizeram Cesareia de colônia de Roma. Matias, então, teve que sair de Cesareia e foi para a Etiópia. A quinta Casa do Caminho é a do Quinto Varro. No livro Ave Cristo diz assim: em um crepúsculo de harmoniosa beleza, Quinto Varro, agora transformado em irmão Corvino, chegou à igreja de São João. E chegando lá, ele ficou com o nome e com as tarefas, né, do irmão Apio Corvino. Quando o Tassiano, que era perseguidor de cristãos, acabou destruindo a igreja de São João. A quinta casa é do irmão Parmênio. Era no ano de 513, né? O irmão Parmênio já estava bem velhinho e tinha se separado da família, que não aceitava Jesus, e ele construiu essa casa. Ali, né, ele procurava seguir os ensinamentos de Jesus, abrigando os necessitados, os sofredores, dando um lar para eles, educação, comida, tratamento, curando, tratando todo mundo. E no livro 13º Apóstolo, conta assim: foi assim que no século VI, na nossa era, a Casa dos Benefícios se viu destruída. E Cecília, lembra de Cecília, né? A irmã da Ceres, irmã gêmea, que levou o filhinho para se tratar com o irmão Parmênio? Então, Cecília, com outras entidades amigas, prometeu a Jesus que a obra do irmão Parmênio seria reconstruída e que ela daria a sua própria vida antes que o milênio terminasse. E chegamos à sexta Casa dos Benefícios. No dia 18 de fevereiro de 1891, o Dr. Bezerra de Menezes, então vice-presidente da FEB, fundou nas dependências da Casa de Ismael Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios para socorrer e esclarecer irmãos encarnados e desencarnados em qualquer situação de necessidade. E ali se dava a reconstrução da Casa dos Benefícios, aquela do ano 513 depois de Cristo, e as demais casas de Cesareia, da Etiópia, em Leão. E aí a sede definitiva da Casa dos Benefícios, a partir de 1969, está na rua São Francisco Xavier, número 609, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Tem essa visão aqui, né? Essa foto e essa. E aí o encontro de Zaqueu, Matias, com Maria. Quando ele começou a atuar, né, na Casa do Caminho, em Jerusalém, ele conheceu Maria. E, maravilhado diante de Maria, ele falou para ela que Jesus foi o único amigo que ele teve na vida, além dos publicanos. E ela falou para ele que ele ia ser considerado filho dela também, porque todos que serviam a Jesus e aos seus amigos ceareiros eram os filhos dela do coração. E ele ficou emocionado, louco de alegria, e chamando mãe de Jesus, minha mãe, e os dois se abraçaram pela eternidade. E 1900 anos depois, ao desencarnar no Brasil, o Dr. Bezerra foi autorizado a ascender aos planos superiores, mas ele não quis, não aceitou e pediu a Maria para deixá-lo continuar no Brasil. E ela deixou. Ele foi atendido. E aí nós estamos aqui com mais uma Casa do Caminho do Dr. Bezerra, a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E aonde nós fomos e somos abrigados, assistidos, socorridos, e como na música Santa Casa Santa, cicatrizamos nossas feridas, bebemos a aguinha da paciência, estudamos e praticamos o Evangelho, encontramos um pouso espiritual, somos convidados a romper com o homem velho, fazemos amigos do peito e sabemos que são pessoas com quem podemos contar. E como deve ser, né? Qual deve ser o comportamento na casa espírita, na casa dos benefícios,
de todos que a frequentam. Quem trabalha, quem participa, quem faz alguma função, quem ajuda, quem socorre, quem busca socorro e ajuda. O doutor Bezerra de Menezes, no dia 5 de outubro de 1979, ele ditou a fórmula de conduta do Grupo Espírita Regeneração, através de Chico Xavier. Nas horas da paz, caridade. Nos dias de provação, caridade. Nas tarefas habituais, caridade. Nos deveres que o mais alto atribui, caridade. Nas palavras, caridade. Nas apreciações, caridade. Nas dificuldades e sombras, caridade. De uns para com os outros, caridade. Ante aqueles que nos procuram, caridade. Nas perguntas e respostas, caridade. No trato, seja com quem for, caridade. Porque a ideia central é amar, curar, elucidar, educar, evangelizar, kardecizar, socorrer, porque é uma casa de Jesus. E assim nós finalizamos, meus irmãos, o nosso estudo de hoje. Beijos no coração de todos. Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade da tarefa do dia de hoje. Que o Senhor nos ajude no nosso aprimoramento, para que possamos também nos tornarmos semeadores do teu amor bendito. Abençoa, Mestre amado, os nossos bons propósitos, as nossas intenções. Ilumina-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa reconstrução interna. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus.
receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz,